A paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, meus amados e queridos irmãos, que a gente esteja junto nesse momento em casa, em família, para bendizer o nome de Deus, glorificar a Deus, exaltar o seu nome, através da exposição bíblica, através da exposição da palavra. Eu peço aos queridos e amados irmãos que estejam em oração, suplicando, pedindo que o Senhor seja bondoso para conosco, que o Senhor seja exaltado, seja glorificado, no meio de tanta angústia, de tanta desesperança que há na sociedade. Que a gente possa voltar o mais rápido possível, estejam em oração, pedindo que o Senhor venha fazer com que a gente reúna-se novamente. O comércio irá abrir nessa próxima segunda-feira, mas o nosso governador, nem os prefeitos da cidade, decretaram a abertura de cultos religiosos. Então estejam em oração, porque já torna-se algo difícil, algo que a gente fica sem compreender o porquê. Porque se o comércio vai abrir e se as cidades estão cheias de pessoas, por que não o culto? Tendo, claro, as devidas precauções, tendo, claro, os cuidados devidos pelo Ministério da Saúde. Então esteja orando, pedindo que Deus venha fazer algo a favor do seu povo, para que a gente se reúna para a glória do seu santo e perfeito nome. Diante disso, eu quero trazer uma mensagem para vocês e falar sobre a casa de Deus, a casa do Senhor, e principalmente a sua glória, a sua majestade. O rei Davi, no Salmo 26, é o Salmo de Davi, e o Salmo é Apelo do Justo, tem por título, mas eu quero estar com vocês no verso 8, que ele diz assim: Eu amo, Senhor, a habitação da tua casa e o lugar onde tua glória assiste. Pois bem, vamos orar primeiro, pedir que Deus nos abençoe e nos ilumine. Senhor, em nome de Jesus, que nós pedimos que nos ajude, dando compreensão da tua palavra e fazendo com que ela esteja nos nossos corações, sejamos motivados a glorificar o teu nome. É no nome de Jesus. Amém. Pois bem, queridos, não foi Davi que construiu o templo tão suntuoso, tão bonito, mas foi o seu filho, não é, Salomão, que construiu. Deus assim disse que faria e fez por meio dele. Um templo belo, bonito, glorioso, mas no tempo de Davi havia o tabernáculo, onde Deus descia e ali se encontrava com o seu povo, ou seja, o céu e a terra estavam juntos, e a glória e a manifestação do Senhor estava ali no tabernáculo. Depois veio o templo, foi construído, eu já tinha dito isso a vocês, nessa trajetória do templo, mas repito novamente, veio o templo construído pelo seu filho Salomão, onde a glória de Deus também manifestou-se ali. Depois veio a pessoa de Jesus Cristo, onde Deus mesmo se manifestou através do seu santo filho Jesus Cristo, e a glória de Deus estava em Cristo Jesus, como João mesmo diz, e vimos a sua glória, a glória do unigênito do Pai. Ou seja, ali em Jesus ou em Cristo é o lugar onde nós encontramos a Deus. Nós não encontramos Deus em outro lugar a não ser na pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Jesus morre, Jesus ressuscita ao terceiro dia e vai viver e estar à direita de Deus Pai até que volte novamente. Mas tudo que foi criado é exatamente o templo do Senhor, onde nós, a igreja do Senhor, é onde Deus age por meio de nós, que somos sacerdote real. Somos a nação santa, como o apóstolo Pedro mesmo descreve a sua igreja. Então somos sacerdotes, somos aqueles que verdadeiramente mostram a imagem e semelhança de Deus por causa de Jesus Cristo, o seu Filho, que habita na igreja. Então a glória do Senhor manifesta-se na igreja. Não estou dizendo que só a igreja tem a imagem e semelhança de Deus, todos os homens têm,
mas só que a imagem e semelhança de Deus em nossa vida, ela foi recuperada, ela não tem danificação porque em nós habita a pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, quando o povo de Deus reúne-se, a glória de Deus manifesta-se, exatamente como Davi falava aqui. Então, Davi, nós precisamos entender que ele tinha sede e fome de Deus. Ele tinha glória, ele tinha dinheiro, riquezas, ele tinha sucesso, ele tinha fama, mas o prazer dele estava no Senhor, estava em Deus. Ele podia frequentar vários outros lugares, mas ele sentia prazer na casa do Senhor, com o povo de Deus reunido, exaltando o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Davi não ama aquele lugar em si mesmo, pelo fato de ser somente o lugar, o tabernáculo. Não. Ele ama estar ali porque a presença do Senhor, a glória de Deus estava ali, como diz o verso 8 do capítulo 26. Então Davi não amava uma visita passageira, que não havia reflexão, que não havia pensamento. Antes ele ia ali à casa do Senhor e se encontrava com o povo de Deus para adorar o Senhor, e ele refletia sobre Deus, porque ele encontrava alegria para a sua vida na pessoa do Senhor. Então ele buscava isso com todas as suas forças. Isto nos ensina, queridos, de antemão, que não há cristianismo que viva somente em sua casa. Nós estamos todo esse período, todo esse tempo sem nos encontrarmos, e tenho certeza que nós estamos sentindo falta do encontro dos irmãos para glorificar a Deus. Assim como Davi, nós temos anseio, desejo de estar junto com o povo de Deus para glorificar o seu nome. Então Davi, ele desejava habitar na casa de Deus, pois na casa de Deus a glória do Senhor o assistia. Diz o verso: eu amo, Senhor, a habitação de tua casa e o lugar onde tua glória assiste. O que é a glória de Deus? O que vem a ser a glória do Senhor? A glória de Deus, queridos, não é um atributo de Deus. A glória de Deus são todos os atributos de Deus reunidos: sua justiça, sua majestade, seu caráter, seu amor, sua fidelidade. Todas estas coisas, todo esse caráter do Senhor estão reunidos. Estando reunidos em Deus, aí manifesta-se a glória do Senhor. Então a glória de Deus é a somatória de todos os atributos de Deus. É a manifestação máxima da presença de Deus no meio do seu povo. Então Davi amava a casa de Deus porque ele amava Deus. Ele amava o Senhor. Então, quando nós nos encontramos com Deus, nós encontramos sentido para a nossa vida. Nós encontramos sentido para a nossa alma. Então é na presença de Deus que existe alegria plena, completa, robusta. É à direita de Deus que nós encontramos gozo eterno. Porque Deus é a fonte das águas vivas. Ele é aquele, como diz o texto, manancial de paz e de alegria. Então nele nós temos abundância, porque nós temos o Supremo Pastor, Jesus Cristo. Então Deus é o nosso prazer, Deus é a nossa herança, Deus é a razão da nossa vida. Então glorificar a Deus é a razão de nossa existência. A nossa existência nunca será feliz se nós buscarmos glória em outras coisas a não ser em Deus. Porque Deus, ele é o centro de todo o universo. E não é o homem o centro do universo. Os humanistas, idólatras, fazem uma distorção. Em vez de adorar a Deus, adoram a criatura, porque os seus corações estão corrompidos, porque não são dirigidos pelo Espírito Santo de Deus e estão cativos, estão exilados e não acharam ainda significado para a vida. Então, quanto mais o homem exalta a si mesmo, há uma deturpação, um engano do significado da vida real, da vida verdadeira.
Quanto mais o homem exalta a si mesmo, mais ele se perde. Quanto mais o homem exalta a si mesmo, ele não se conhece. Só se pode conhecer a si mesmo, só podemos encontrar a nós mesmos quando nós encontramos a Deus. Quanto mais o homem se volta para Deus, para amá-lo, para conhecê-lo, para desfrutar dele, mais a gente o glorifica. Só Jesus, o Filho de Deus, tem abundância para dar. Ele tem a vida eterna, porque nele nós podemos desfrutar de alegria indizível e cheia de glória, diz a palavra do Senhor. Então, quando Deus é a nossa herança, a nossa alegria, a nossa motivação para a vida, então estar na casa de Deus, na presença de Deus, é a maior de todas as aventuras e de todas as bênçãos. O maior de todos os prazeres para o homem é estar adorando a Deus. Missões não é a principal obra da igreja. A principal obra da igreja é adoração. E quando falo de adoração, não é cantar somente. Isto é uma adoração. Adoração é quando no meu trabalho eu faço o trabalho para a glória de Deus. Quando nós nos reunimos para a glória de Deus, para adorar o Senhor. É quando tudo quanto nós fazemos em nossas próprias casas e fora de nossas próprias casas, seja para glorificar a Deus e exaltar o Senhor. É fazendo tudo isso como se estivesse fazendo para Deus, exaltando Deus, sendo justo, sendo piedoso, sendo amoroso, sendo correto, para que Deus seja conhecido. E aí a gente manifesta a glória do Senhor. Isto é adoração. As pessoas confundem muitas vezes adoração que seja somente cantar. Não é somente cantar. Adoração é toda a nossa vida, toda a minha vida. Eu como para glorificar a Deus, eu durmo para glorificar a Deus, eu acordo para glorificar a Deus, eu vivo para glorificar a Deus. Isto é o sentido de adoração. Então, a principal missão da igreja é glorificar o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Fazemos missões. Prestem atenção, eu vou citar aqui uma pessoa que disse sabiamente: fazemos missões para que Deus seja glorificado na salvação de pecadores. Fazemos missões para que as nações se voltem dos seus ídolos para Deus e o adorem em espírito e em verdade. Fazemos missões para que todos aqueles que foram comprados no sangue do Cordeiro de Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, que procedem de todas as tribos, como diz Apocalipse, línguas, povos, nações, ouçam a voz do bom pastor e submetam-se a ele. Nós fazemos missões para que a salvadora graça de Deus brilhe na vida dos salvos para todos sempre. Nós fazemos missões para que aqueles que estão perdidos sejam encontrados por Deus através de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqueles que estão cativos, sem liberdade, que estão exilados, que estão presos, que estão oprimidos pelos seus próprios pecados, sejam libertos pelo amor de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e assim Deus seja glorificado. Ó, meus irmãos, que a nossa alma, a nossa vida se deleite mais e mais em Deus, porque quanto mais perto de Deus nós nos achamos, nós ficamos mais cheios dele na pessoa de Cristo. Mais prazer você tem de adorar ao Senhor. Mais comprometimento você tem para exaltar o Senhor e fazer missões. Adoração cai em missões, e missões é o propósito, queridos, de toda a adoração. Então, entregue-se ao Senhor em sua própria casa, para que a gente possa sentir aquela alegria de encontrar-se no templo do Senhor, que é a igreja de Deus, onde a glória de Deus manifesta-se e assiste, como diz o salmista, e que eu e vocês possamos dizer: eu amo, Senhor, a habitação da tua casa e o lugar onde a tua glória assiste. Isso tudo é feito por meio de Cristo. Sem Cristo, nada podeis fazer. Que o Senhor venha abençoá-los, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que
possamos nos encontrar o mais rápido possível e adorar o Senhor. Mas você comece a adorar Ele onde você está. Deus seja assim glorificado. Deus abençoe a todos. Amém.